Sim.
Boa tarde a todos. Vamos esperar 5 minutinhos. Vamos ver se tem computador, depois que a gente está no link.
Novamente, boa tarde. São 14 horas e 5 minutos. Vamos iniciar. Meu nome é Dídimo Inocêncio de Paula, eu represento a administradora judicial, a Inocêncio de Paula Sociedade de Advogados, e na qualidade de administrador judicial de Mangabeiras Alimentos Limitada, ME, Frigogel Comércio e Indústria Limitada, EPP, Geloso, Refrigerante, a participação. Estamos encerrando a lista exatamente às 14 horas e 6 minutos. Registro que a lista de credores foi composta pelos credores presentes, devidamente representados, e assinaram a lista de presença em anexo, que passa a fazer parte integrante desta ata. O edital de convocação e atendimento ao artigo 36 da 11.101/2005, disponibilizado no JE de 9 de janeiro de 2023, no site também da administradora judicial. Observo que, para a realização da AGC, foram considerados os créditos contidos no edital do parágrafo 2º do artigo 7º da 11.101/2005, com advertências observâncias das alterações determinadas por despacho proferidos na RJ e por sentenças proferidas em impugnações e habilitações de crédito, até do que estabelece o artigo 39 do mesmo diploma legal. Ainda observo que os créditos das empresas do mesmo grupo econômico, das recuperandas, quais sejam Geloso Participação Limitada ME, Mangabeiras Alimentos Limitada, e o crédito atribuído a seu sócio administrador, Antônio César Pires Miranda Júnior, não serão computados para verificação do quórum de instalação e deliberação a teor da norma do artigo 43 da 11.101/2005. Na forma do caput do artigo 37 da LFR, convido a doutora Natália Bueres Melo Diniz, representante da Corben Limitada, para secretariar a AGC. Obrigado, doutor. A teor do disposto parágrafo 2º do artigo 37 da 11.101/2005, a AGC será instalada em segunda convocação com a presença de qualquer número de credores. Portanto, declaro instalada a AGC em segunda convocação. Solicito à secretária a leitura da ordem do dia. Vou pedir que a figura fique mais fácil. A AGC será realizada com a seguinte ordem do dia. A. Aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. B. Qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores e para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital. Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2022, Brígida Nascimento de Souza de Oliveira, escrivã judicial. Doutora Cláudia Helena Batista, juíza de direito. Muito obrigado. Indago os presentes se são conhecedores ou possuidores de ordem judicial proferida em caráter de urgência que poderia afetar o conclave. Não havendo nenhuma manifestação a respeito, prossigo. Apresento a mesa diretora, composta por mim, de Inocêncio de Paula, pelos auxiliares da administradora nomeada, doutor Royston Inocêncio de Paula e doutora Cristiane Júlia Gonçalves de Paula. Pelo advogado das recuperantes, doutor Jorge Nicolas Júnior, e pela secretária, doutora Natália Bueres Melo Diniz. Passo a palavra ao procurador da Recuperandas, doutor Jorge Nicolas Júnior. A palavra, doutor. Alô, som. Boa tarde a todos. Me apresento aqui, o doutor Dídimo já fez a apresentação da mesa. Eu represento a Recuperanda, grupo Mangabeiras, né, composta pelas 3 empresas do polo ativo do pedido de recuperação judicial. Ao meu lado está o doutor Pedro, também advogado das Recuperandas, e a doutora Lívia, do escritório do doutor Pedro, e a gente está aqui acompanhando as empresas nesse processo de reestruturação. Gostaria de agradecer a mesa, gostaria de agradecer ao doutor Dídimo, né, a toda a equipe dele aqui presente, doutor Royston, doutora Cristina, doutora Natália, secretária,
o Bruno aqui, o nosso assessor na parte de assembleia presencial e virtual pela Assemblex, e todo o time da Assemblex aqui presente. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo todos aqui presentes, né? A recuperação judicial ela é de 2008, então já está se estendendo por um longo tempo. Desculpa, 2018, já está se estendendo por um longo tempo. Eu entendo aqui a preocupação de todos e a necessidade da gente avançar o quanto antes com a aprovação desse novo plano, em decorrência da anulação de uma das cláusulas do plano anteriormente aprovado pelos senhores, por determinação do Tribunal de Justiça. Então, acredito que todos tenham acompanhado. Foi apresentado o modificativo ao plano em outubro de 2021. Né, ele está nos autos e está disponível também no site da Administração Judicial. E a gente veio justamente deliberar aprovação, modificação ou rejeição desse plano nesta data. Tá? Eu vou pedir para o Bruno, por gentileza, Bruno, para a gente, se possível, lá aqui são as considerações iniciais, a gente faz um pouquinho da introdução, do início do processo de recuperação judicial, né? E eu acho que eu vou passar somente as partes aqui mais relevantes das alterações que foram feitas ao plano de recuperação judicial e que serão colocadas à votação hoje. 1.2, Bruno, que fala sobre os ativos das recuperandas. Vou baixar um pouco mais. Isso, perfeito. É importante, como acredito que todos já tenham participado de algumas recuperações, ou se não, se for a primeira, é importante esclarecer que a recuperação judicial, a Assembleia Geral de Credores, é o ato de consagração das negociações que foram feitas durante o procedimento de recuperação judicial. E ocorre lá do deferimento, né, do processamento pelo juiz da recuperação judicial, e a Assembleia Geral de Credores é que define, né, a continuidade da atividade ou a vida da empresa recuperanda. Então, o plano de recuperação judicial, ele nada mais é do que tudo que foi negociado durante esse tempo com os principais, né, ou basicamente com a maioria dos credores, tá? Então, esse plano, ele prevê, lá mais para baixo um pouquinho, aqui é uma questão de disponibilidade de ativos previsto na própria Lei 11.101, tá? Que qualquer alienação de ativos permanentes da empresa em recuperação judicial, ele deve observar o procedimento do artigo 142, que ele trata de necessária expedição de edital para alienação de ativos via concurso público, né? Seja leilão ou qualquer outro formato, mas tem que ser via pública. Então, nada mais do que está refletindo isso aqui no plano. E mais abaixo, a gente dispõe ali sobre o meio essencial para cumprimento do plano, a integralização do capital de alguns ativos dos sócios, né? Um ativo, mais especificamente está no próximo parágrafo, mas eu vou antecipar para esse que está na tela, e também a incorporação dessas duas empresas a Geloso Participações, a uma das empresas em recuperação judicial, porque já foi reconhecido o grupo econômico dessas empresas em algumas ações trabalhistas. Então, para que os ativos e passivos dessas empresas possam responder também dentro dos termos do plano de recuperação judicial, a gente propõe a aprovação dos credores pela incorporação dessas empresas. Obviamente, assim que for aprovado, tem os trâmites contábeis e legais a serem seguidos, que com certeza, obviamente, com a homologação judicial da ata hoje, que eventualmente aprovar o plano, a gente já vai oficiar aos órgãos competentes para poder realizar a incorporação, junto comercial e tudo isso. Tá? No próximo item, próximo parágrafo, a gente trata da integralização dessa matrícula 67958, aqui de Belo Horizonte, sexto ofício, ao capital também da Geloso, para fazer frente aos pagamentos dos senhores credores. Tá? Então, é um ativo que os sócios das empresas recuperando estão disponibilizando ativos próprios para poder fazer frente às obrigações do plano de recuperação judicial. Pode descer mais um pouquinho, por gentileza. E aqui também a gente está prevendo, tá? Até mesmo porque a decisão de homologação do plano, ela tem uma natureza de ofício e a gente consegue ter mais força junto aos órgãos competentes
para regularização da escrituração de alguns ativos, inclusive ativos estes que farão parte também de parte do pagamento dos credores trabalhistas. Tá? Então, ao final ali, a última matrícula, a penúltima matrícula, é a que fará parte parcial para disponibilização desse ativo para pagamento dos credores trabalhistas. Então, o plano já está prevendo toda essa movimentação burocrática aqui junto aos cartórios. Passando isso, aí o plano ele conta um pouquinho do histórico da empresa, que eu acredito que todos aqui conhecem, e um pouquinho da situação que chegou à crise financeira que levou ao pedido de recuperação judicial. Logo na sequência, demonstra os meios de cumprimento do plano de recuperação judicial, e aí agora eu passo a parte mais importante do plano, que é justamente a parte de ajustes às condições e forma de pagamento. Basicamente, a principal alteração está na classe trabalhista, justamente por ser o maior passivo do grupo de empresas aqui, e acredito que o maior interesse aqui dos senhores, obviamente, para tentar adequar aquela cláusula que foi anulada pelo tribunal anteriormente e tentar também atender os interesses de um crédito que tem caráter social e alimentício, né? A Recuperanda propôs o pagamento, né, dos credores que possuem créditos até R$40 mil nos termos do artigo 54 da lei, no prazo do artigo 54 da lei, ou seja, em até um ano, em única parcela, os valores devidos aos credores trabalhistas até R$40 mil receberão nesse formato. Os credores trabalhistas que possuem créditos superiores a R$40 mil podem, opcionalmente, tá, pessoal? Isso é importante deixar claro, não é uma imposição, é uma opção, podem aderir a esse formato, né, de receber até os R$40 mil. Vamos supor, eu tenho R$60 mil para receber, eu posso receber os R$40 mil dentro deste formato, tá? E desisto dos meus 20. Eu dou um deságio negocial, eu como credor eu tenho essa possibilidade, eu dou um deságio negocial dos 20 e recebo os 40, tá? Ou, de forma alternativa, se eu não aceitar, se eu tiver mais que R$40 mil para receber e não aceitar esse formato de dar o deságio adicional, eu tenho a possibilidade de receber esse meu recurso, né, com uma limitação, a própria lei até prevê uma limitação de até 150 salários mínimos, eu tenho a possibilidade de receber 100% do meu valor em dação em pagamento. Justamente de um desses imóveis, ou de um grupo de imóveis aí que são lotes imobiliários, que estão previstos aqui na parte de escrituração. Então, o credor tem essa opção, ou eu recebo até R$40 mil, ou eu recebo em dação em pagamento. E tem uma cláusula ali que prevê que o credor não aceitando um condomínio voluntário de eventual dação em pagamento, né, porque vai criar-se um condomínio, vamos supor, eu, o Pedro e a doutora Lívia, integramos ali um condomínio voluntário, mas a doutora Lívia não quer integrar esse condomínio voluntário, ela dá a opção do própria empresa Recuperanda alienar a parte dela e, com o resultado da alienação, pagar ela em dinheiro, tá? E tem um prazo para isso. O prazo para adesão dessas opções é de até 180 dias da homologação do plano de recuperação judicial. Então, principal alteração do plano, basicamente, foi essa que eu falei em relação aos credores trabalhistas, que é o maior volume de crédito aqui na recuperação judicial do Grupo Mangabeiras. As demais classes, a classe 2 não temos, né? Classe 3 e classe 4, que são os fornecedores, o plano prevê um deságio de 90% do crédito listado, tá? Pagamento em até 8 anos e carência de 18 meses, tá? Tem uma outra inclusão em relação ao plano anteriormente aprovado, que é a possibilidade de constituição de uma unidade produtiva isolada. O que é isso? Tá? Eventualmente, a Recuperanda está trabalhando agora para cumprir o plano e pagar os seus credores. Eventualmente, não haja evento de liquidez para cumprimento desse pagamento de credores, o plano prevê que a Recuperanda pode pegar uma parte desses ativos, vender esses ativos através do edital, né? Todo desenhado no edital, para poder vender e pagar aos senhores e não descumprir as condições de pagamento no plano previstas.
tá? Então, existe um gatilho de segurança para que, eventualmente, a empresa não tendo recurso hoje para fazer o pagamento, ela tenha essa possibilidade de alienar algum ativo no próprio processo de recuperação judicial, por meio digital, concurso público, e acabar pagando os senhores através por dinheiro mesmo, tá? Acredito que seja isso. Doutor Pedro, tem alguma colocação? Perfeito, obrigado. Doutor Dídimo, vou a palavra. Obrigado. Bom, retornamos aqui, então, para convocar os credores a manifestarem seu voto por meio do sistema da plataforma da Assembleia Geral de Credores, no qual poderão optar por sim para aprovar, não para rejeitar, e abstenção ao plano de recuperação judicial que está no ID 6191823030. Feito isso, eu indago da plataforma Assemblex esse procedimento. Já está pronto para a votação? Ok. Vamos lá, podemos votar. Vou fazer o seguinte, prefeito de facilitação, nós vamos chamar por classe, né? E primeira classe é a trabalhista, de acordo com a listagem fornecida pela plataforma, eu vou chamar pelo nome e o advogado, para facilitar. Então, nós temos um credor trabalhista, Marcos Vinícius Gonçalves Dias, cujo advogado é o doutor Gustavo Camargo. Vai mais rápido. Pode? O próximo credor, Fernando Dias, representado pela doutora Fernanda Braga Dias. Vou chamar agora, vou relacionar, porque é um advogado para diversos credores. Então, o advogado é o doutor Danilo Ramos de Almeida, e os credores são Adriano de Oliveira Chagas, Altair da Silva Moreira, Anísio dos Santos Costa, Edirlene da Conceição Matos, Edson Ribeiro Menes, Emilton Bertoldo Campos, Florindo Francisco Maciel, Edson de Moraes Silva, Jair Jackson Lopes Pereira, Jesus de Oliveira, José Bárbara Rodrigues, ou Barbará, José Divino Machado Cortesão, Luciano Marques Pereira, Rony Nascimento Leal, Valdávio Costa Limas, Nilson Brasileiro de Oliveira, Eduardo Flávio Pires de Miranda, Rita de Cássia Pires de Miranda, e aí estão aqueles que são representados pelo doutor Davi. Danilo, melhor, desculpe. Tá certo, doutor Danilo? Tá. Danilo, só vai até o Eduardo Flávio, correto? Rita não. Rita não. Eduardo.
Continuando, então, nós vamos aqui, agora o credor é o Rita de Cássia Pires Miranda, representada pelo doutor Davi Ribeiro de Rezende. Obrigado. Agora vamos chamar credores que são representados pela doutora Anita Marques Guimarães. Então, doutora Anita, Wilson da Costa Melo, Veralice Aparecida Pereira Barbosa, José Ivan Soares da Silva, Ana Francisco Pinheiro Caldeira, Ozeni, Analvina da Silva Araújo, Marcos Fátima Oliveira, Luiz Alves Parreiras, José Eustáquio dos Santos, Diego Ribeiro de Freitas. Vamos agora dar sequência ainda na classe 1. O credor é o senhor Jader Pereira de Oliveira, representado pela doutora Elizabeth de Souza Pedralho Dias. Está aí presente? Por gentileza, doutora, a senhora vir votar? Vamos agora para a classe 3, quirografário. O credor é o espólio de Rondon Pessoa de Mendonça, representado por Rondon Pessoa de Mendonça, possivelmente o inventariante, e a advogada doutora Luciana de Moura Libânio. Vamos agora ao credor Global Flex, embalagens flexíveis limitada, e Golden Pack, embalagens Ereli. Estão representados pelo doutor Marcos Roberto da Costa. Credores agora são ainda da classe 3, e são representados pela doutora Natália, a nossa ilustre secretária. Os credores são Kleber Cardoso Parreiras, Cormen Limitada, Front TV Comunicação S.A., Front Veículo de Comunicação S.A., Método Telecomunicações, Otton de Carvalho Companhia Limitada, Ponto de Refrigeração, Ramos e Associados Limitada, Tiago Alves de Carvalho, Distribuidora LS Leone Limitada e Sat Plus Monitoramento Limitado. Por gentileza. Tá certo? Tem. Puxa, deixa, tá, porque tem uma classe aqui, tem isso. Aqui tem. Vou continuar com a classe 3. A classe 3, a Companhia de Saneamento Minas Gerais, Frederico Pinto. Está aí, doutor? Gentileza. Gabi. Já voltei. Só esclarecendo o seguinte, a doutora Natália, né, já fez a votação de todos os clientes dela, sejam aqueles que estão na classe 3 e na classe 4. Então, portanto, a votação está encerrada.
Dito isso, vamos verificar a possibilidade, se precisa de alguma adequação na ata. Então, vamos lá, uns 15 minutos para poder fazer a adequação necessária. Indago da plataforma CBF a aferição do resultado de votação. A gente deve fazer a leitura, não? A Sembex acabou de passar o resultado para a secretaria. Vamos esperar uns minutinhos para que possa ser feita a adequação. Pode ler. Pode ler. Boa tarde a todos os credores aqui presentes. Na classe trabalhista, atingimos 66,67% dos votos por cabeça. Na classe 3, quirografário por cabeça, atingimos 93,33% dos votos. E na classe 3, quirografário por valor, atingimos 76,73% dos valores votaram favoráveis. E na classe 4, microempresa, atingimos 100% dos valores da cabeça, votando a aprovação do plano, doutor. Muito obrigado. A Semblex, pela informação, vamos aguardar um pouquinho para que a secretaria possa fazer a adequação necessária.
Bom, a adequação feita na ata, e vou indicar para assinar a ata da classe 1, o senhor Adriano de Oliveira Chagas e Fernando Dias. Na classe 3, Companhia de Saneamento Minas Gerais e Cormen Limitada. Na classe 4, Gênesis Soluções Limitada, Solutions Limitada e Casa de Carnes Dois Poderes Limitada ME. Por gentileza. Vou pedir. Vamos, então, em seguida, o seguinte, vamos fazer a leitura. Vamos esperar, porque nós estamos no sistema presencial. Vamos esperar a leitura da ata, em seguida a gente imprime para que possa ser assinado. Por gentileza, doutora, a gente fazer a leitura da ata. Assembleia Geral de Credores, ação em 15 de fevereiro de 2023. Recuperação Judicial de Mangabeiras Alimentos Limitada, ME, CNP 8-288-786-001. Frigogel Comércio e Indústria Limitada, EPP, CNPJ 16-670-291-000165 e Geloso Participações Limitada, CNPJ 42-963-165-000109. Número 5138753010, 2018, 813-0024. Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2023, às 14 horas, Inocêncio de Paula, Sociedade de Advogados, Administradora Judicial da Recuperação Judicial de Mangabeiras Alimentos Limitada, ME, Frigogel Comércio e Indústria Limitada, EPP, e Geloso Participações Limitada, representada pelo seu sócio responsável pela condução do processo, Dr. Dídimo Inocêncio de Paula, devidamente nomeado nos autos do processo de recuperação proposto pelas empresas recuperandas perante a primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, distribuído sob o número 5138-753-10-2018-813-0024. No uso de suas atribuições legais, deu início em segunda convocação aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores, realizada na modalidade presencial. O edital de convocação em atendimento ao artigo 36 da Lei 11.101 de 2005 foi disponibilizado no DJE de 9 de janeiro de 2023 e no site desta administradora judicial. Em princípio, o presidente declarou encerrada a lista de presença às 14 horas e 6 minutos. Nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 37 da Lei 11.101 de 2005, os credores presentes devidamente representados assinaram a lista de presença em anexo, que passa a ser parte integrante desta ata. Foi observado pelo presidente que, para a realização da AGC, foram considerados os créditos contidos no edital do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 11.101 de 2005, com a observância das alterações determinadas por despachos proferidos na RJ e por sentenças proferidas em impugnações e habilitação de crédito, até do que preleciona o artigo 39 do mesmo diploma legal. Ainda observou que os créditos às empresas do mesmo grupo econômico das recuperandas, quais sejam Geloso Participações Limitada, ME, e Mangabeiras Alimentos Limitada, e o crédito atribuído ao seu sócio administrador, Antônio César Pires Miranda Júnior, não serão computados para verificação de quórum de instalação e deliberação a teor da norma do artigo 43 da Lei 11.101 de 2005. Na forma do caput do artigo 37 da LRF, o presidente indicou para secretariar a Assembleia a doutora Natália Boeres Melo Diniz, representante da Cormen Limitada. Em seguida, o presidente observou que, a teor do disposto do parágrafo 2º do artigo 37 da Lei 11.101 de 2005, a AGC será instalada em segunda convocação com a presença de qualquer número de credores. Feitos os esclarecimentos, o presidente declarou instalada a Assembleia Geral de Credores e solicitou à secretária que fizesse a leitura da ordem do dia, o que foi realizado. O presidente indagou aos presentes se seriam conhecedores ou possuidores de ordem judicial proferida em caráter de urgência que poderia afetar o conclave, inexistindo qualquer manifestação. Posteriormente, o presidente apresentou os membros da mesa diretora, composta pelo responsável pela condução do processo, Dr. Dídimo Inocêncio de Paula, pelos auxiliares da administradora judicial nomeada na RJ, Dr. Rochester Inocêncio de Paula e doutora Cristiane Júlia Gonçalves de Paula, pelo advogado das recuperandas,
Dr. Jorge Nicolas Júnior, e pela secretária, doutora Natália Boeres Melo Diniz. Logo após, o presidente passou a palavra ao procurador das recuperandas, Dr. Jorge Nicolas, que agradeceu a presença de todos e o apoio de todos. Em seguida, informou que o modificativo ao PRJ foi protocolado nos autos em outubro de 2021. Em seguida, fez explanações sobre a cláusula 1.2.1 e seguintes, que tratam da alienação de ativos permanentes, da incorporação de empresas do mesmo grupo e sobre a integralização de ativos dos sócios. Também teceu comentários acerca da forma de pagamento da classe trabalhista, conforme já consta na cláusula 7 do aditivo ao PRJ apresentado. Fez explanações acerca da cláusula 11, sobre a forma de pagamento das classes 3 e 4 e sobre possível constituição de UPI. Em seguida, o presidente convocou os credores a manifestar seu voto por meio do sistema da plataforma AGC, no qual poderão optar por sim para aprovar, não para rejeitar e abstenção ao aditivo ao plano de recuperação judicial de ID número 61918233030. Colhidos os votos dos credores presentes de todas as classes, foi apresentado o seguinte quórum de votação, já subtraídas as abstenções. Créditos trabalhistas classe 1, total de presentes 30, dentre os quais 20, 66,67%, votaram pela aprovação do PRJ. Créditos quirografários classe 3. Se encontram representados R$ 201.089,63, 15 credores, dentre os quais R$ 154.303,48, que representa 76,73%, representados por 14 credores. 93,33% aprovam o PRJ. Créditos microempresa classe 4. Total de presentes, 9 credores, dentre os quais 9, 100%, votaram pela aprovação do PRJ. A planilha de apuração dos votos será anexada e fará parte integrante da presente ata. O presidente declarou que, de acordo com a maioria obtida, o aditivo ao plano de recuperação judicial foi aprovado nos termos do artigo 45 da Lei 11.101 de 2005. Para a assinatura da ata, foram convidados 2 credores de cada classe presente, sendo eles Adriano de Oliveira Chagas e Fernando Dias, da classe 1. Companhia de Saneamento Minas Gerais e Cormeio Limitada, da classe 3. E Genesis Solutions Limitada e Casa de Carnes 2 Poderes Limitadas, ME, da classe 4. Em sequência, o presidente solicitou a leitura dessa ata pela secretária. Indago-se, diante da leitura feita, se existe alguma colocação em relação ou modificação da ata. Não havendo nenhuma manifestação, eu estou encerrando essa assembleia exatamente às 14h45. Solicito àqueles que foram chamados para assinar, para permanecerem na sala, que nós vamos imprimir a ata para colher as assinaturas. Bom, e dos credores que estão presentes, não estiverem arrolados para assinar a ata, será um prazer tê-los aqui até o final. Caso não queiram, estão liberados. Muito obrigado pela presença.